Sabe aquela conversa que todo mundo tem sobre dinheiro? Que quando o casal trabalha, a situação melhora automaticamente? Que duas rendas significam mais segurança, mais tranquilidade, mais capacidade de poupar? Pois é, tem algo acontecendo em milhões de lares brasileiros que contradiz completamente essa lógica. Famílias onde marido e mulher trabalham, dois salários entrando todo mês, e mesmo assim o dinheiro não sobra nunca. Pior que isso, muitas dessas famílias têm menos patrimônio acumulado hoje do que tinham há 5 anos. E não é só culpa da inflação ou da economia. É algo mais profundo que tem a ver com como a gente organiza a vida quando tem duas pessoas trabalhando fora. Meu nome é Lucas e eu estudo padrões de consumo familiar, orçamento doméstico e comportamento financeiro de brasileiros há anos. Se você quer entender por que aquela segunda renda não está gerando o resultado que deveria, em vez de só repetir o que todo mundo fala, se inscreve no canal e deixa o like se esse vídeo te ajudar a olhar para o orçamento da sua casa de um jeito totalmente diferente. Antes de entrar nos números, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente quanto custa manter a sua casa funcionando? Não aquele cálculo rápido de aluguel mais mercado. Estou falando de tudo mesmo. Cada centavo que sai sem você nem perceber. Porque é aí que mora o primeiro problema. A maioria das famílias brasileiras nunca parou para fazer essa conta completa. E quando você não sabe quanto custa viver, você não consegue saber se está ganhando o suficiente. Vamos trabalhar com um caso realista para 2026. Família brasileira vivendo em capital como São Paulo, Rio ou Brasília. Dois adultos trabalhando, um filho em idade escolar. Renda conjunta de R$ 8.000 por mês. Isso hoje coloca essa família no que a gente chama de classe média baixa, em grandes centros urbanos. Não é pobreza, mas está longe de ser conforto. Vou listar só o básico, sem nenhum luxo. Aluguel ou financiamento de apartamento de 2 quartos em bairro mediano, R$ 2.800. Condomínio, R$ 450. IPTU, R$ 180. Energia elétrica, R$ 300. Água e esgoto, R$ 140. Gás, R$ 120. Internet, R$ 130. Dois celulares no pós-pago básico, R$ 180. Mercado. Produtos de limpeza e higiene, R$ 1.600. Transporte público ou combustível para os dois, R$ 1.000. Plano de saúde básico para 3 pessoas, R$ 1.400. Medicamentos de uso contínuo, R$ 250. Escola particular básica para criança, porque o ensino público na região não é opção, R$ 900. Acabei de somar R$ 9.350. A família ganha 8.000. Tá 1.350 no negativo, sem ter feito absolutamente nada de errado. Nenhum luxo, nenhum exagero. E eu nem coloquei vestuário, material escolar, remédio eventual, conserto de nada, lazer zero. Essa é a realidade de classe média baixa em capital brasileira hoje. E aqui vem o ponto que precisa ficar cristalino. Essas despesas que eu acabei de listar, elas existem independente de quantas pessoas trabalham fora. A conta de luz vai ser a mesma. O mercado vai ser basicamente o mesmo. O aluguel vai ser o mesmo, a escola da criança vai ser a mesma. Ter duas pessoas trabalhando não muda esses números. O que muda são os custos que aparecem especificamente porque você coloca a segunda pessoa para trabalhar fora de casa. E o comportamento financeiro que se instala quando tem duas rendas entrando. Vamos calcular os custos diretos com honestidade. Segunda pessoa trabalhando, ganhando R$ 3.000. Quais são os custos que existem só porque ela sai de casa todo dia? Transporte dela especificamente. Se for transporte público em capital, são R$ 350 por mês. Se for carro próprio com combustível e estacionamento, são pelo menos R$ 700. Vou usar 350 para ser conservador. Alimentação dela fora de casa, no horário de trabalho. Almoço executivo básico não sai por menos de R$ 18 em capital hoje. Vezes 22 dias úteis, são R$ 396. Vestuário e calçado adequado para o ambiente de trabalho. Sendo bem conservador, considerando o desgaste de roupa de trabalho e necessidade de manter aparência profissional, R$ 250 por mês na média anual. Só nesses 3 itens, custos diretos inegáveis, já foram R$ 996. Então, dos R$ 3.000 brutos de salário, já caíram para 2004 antes mesmo de falar de imposto de renda e INSS que incidem na fonte. E a gente ainda não falou dos custos indiretos que aumentam quando ninguém tem tempo de gerenciar a casa. Quando as duas pessoas trabalham fora o dia inteiro e chegam em casa às 19 horas exaustas, cozinhar todo dia vira tarefa impossível. Não tem quem planeje cardápio, não tem quem faça compra estratégica comparando preço, não tem quem prepare comida em quantidade e organize congelamento. O que acontece na prática? A família passa a depender mais de comida pronta do mercado, delivery, restaurante por aplicativo.
Não todo dia, mas com frequência significativa. Uma família que pede delivery ou compra comida pronta 3 vezes por semana gasta em média R$ 600 por mês nisso. Uma família com alguém em casa gerenciando a alimentação não gasta isso. Limpeza da casa. Quando os dois trabalham e chegam de noite cansados, ou a casa vive num nível de bagunça que gera estresse constante, ou você contrata alguém. Faxineira quinzenal em capital. Hoje não sai por menos de R$ 350 por mês. Uma família com alguém gerenciando a casa em tempo integral não precisa terceirizar isso. Manutenção preventiva da casa e gestão de pequenos problemas. Quando tem alguém com tempo durante o dia, pequenos problemas são identificados e resolvidos antes de virarem grandes problemas. Aquele vazamento no registro que poderia ser resolvido com R$ 30 de material e meia hora de trabalho vira infiltração na parede que custa 3 mil. Aquela tomada soltando faísca que poderia ser trocada vira curto-circuito que queima eletrodomésticos. Aquela roupa que descosturou e poderia ser consertada vira roupa descartada e compra de peça nova. Esses custos são difíceis de quantificar mensalmente porque aparecem como surpresas ao longo do ano, mas somados representam facilmente R$ 500 extras por mês em média, quando ninguém tem tempo para manter as coisas funcionando. Somando de forma conservadora, apenas os custos indiretos mais óbvios, mais R$ 1.450 por mês. Então, voltando para os R$ 3.000 brutos de salário da segunda renda, tirando 996 de custos diretos, tirando 1.450 de custos incrementais indiretos, sobram R$ 554 líquidos reais adicionados ao orçamento familiar antes de descontar impostos na fonte. R$ 554. Por esse valor, a família sacrifica tempo junto, saúde mental, capacidade de gerenciar a casa adequadamente, tempo de qualidade com os filhos. E o pior, cria uma situação de extrema vulnerabilidade, porque agora a estrutura inteira da vida familiar depende de ambas as rendas funcionando perfeitamente. Se uma cai, não tem rede de segurança, não tem a opção de colocar a segunda pessoa para trabalhar porque ela já está trabalhando, não tem margem de manobra. Essa é a armadilha que ninguém percebe. Quando só uma pessoa trabalha e a renda aperta, você tem a opção de colocar a segunda pessoa no mercado de trabalho. Você tem uma carta na manga. Mas quando os dois já estão trabalhando e montaram uma estrutura de vida que depende das duas rendas, você perdeu essa carta. Se uma renda falha, reduz, atrasa. Se uma pessoa fica doente, se tem uma demissão, o colapso é imediato e total. Não tem plano B. E tem outro problema comportamental que é devastador. Quando você tem duas rendas entrando, acontece uma separação mental do dinheiro. Um salário fica mentalmente destinado às contas fixas. O outro salário vira mentalmente o dinheiro mais flexível, o dinheiro do extra, o dinheiro que parece menos crítico. E é dali que saem os pequenos gastos que, somados, destroem qualquer possibilidade de construir patrimônio. O restaurante de fim de semana, a roupa nova que você não precisava, mas gostou, o curso online que você não vai terminar, a assinatura de streaming a mais, o presente para o aniversário do colega, a decoração da casa. Cada item sozinho parece pequeno e justificável, mas juntos eles consomem exatamente aquele valor que deveria estar sobrando. E tem outro comportamento perigoso. Quando você tem duas rendas, você inconscientemente ajusta seu padrão de vida comparando com outras famílias que também têm duas rendas, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. E você vai se nivelando por aquele padrão sem saber a situação financeira real dessas pessoas. Você está vendo o carro novo, a viagem, a roupa de marca, o restaurante chique. Você não está vendo o cartão de crédito parcelado em 12 vezes, o cheque especial usado, a prestação do carro que compromete 30% da renda, a noite de insônia por causa de boleto. Os números do endividamento brasileiro não mentem. Dados da Confederação Nacional do Comércio de 2025 mostram que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Quase 80%. E quando você olha a composição dessas famílias, não são famílias em situação de miséria. São famílias de classe média e média baixa com renda mensal acima de R$ 5.000. O problema não é falta de dinheiro entrando. O problema é que todo o dinheiro que entra já tem destino antes mesmo de cair na conta. E parte significativa desse destino são compromissos assumidos baseados na ilusão de que duas rendas significam folga financeira. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Família vai na concessionária trocar de carro. O vendedor olha a renda conjunta, R$ 8.000. Então vocês podem pagar uma prestação de até R$ 2.400 tranquilamente, que é 30% da renda bruta. É o que o banco aprova. A família olha para os 8.000 entrando todo mês e pensa que dá. Só que não dá. Porque se a família tivesse olhado para a sobra real, não para a renda bruta, ela teria visto que não sobra nada no orçamento.
que adicionar 2.400 de prestação significa cortar 2.400 de algum lugar. Mas ninguém olha para a sobra. Todo mundo olha só para a renda. E o banco também. O banco quer emprestar o máximo possível porque lucra com juros. Ele não está preocupado se você vai conseguir poupar, investir, ter reserva de emergência. E aqui vem um ponto crucial. Famílias de duas rendas têm acesso a muito mais crédito. Banco olha a renda conjunta e oferece limite alto no cartão, no cheque especial, em empréstimos. Loja oferece parcelamento agressivo porque você passa na análise de crédito com facilidade. Tudo parece acessível porque a aprovação é baseada em renda, não em capacidade real de pagamento, considerando todos os compromissos. Então a família vai acumulando financiamento do carro, prestação do apartamento, parcelamento do sofá, da televisão, do celular, fatura do cartão. Cada compromisso individualmente parece gerenciável quando você assina, mas somados, eles consomem a renda inteira e você vive perpetuamente no limite, um imprevisto longe do desespero. E a vulnerabilidade disso é brutal. Você montou uma estrutura de vida que precisa de R$ 8.000, entrando perfeitamente todo mês, sem redução, sem atraso, sem nenhuma falha. E você comprometeu esses 8.000 inteiros com despesas fixas, financiamentos, parcelamentos, compromissos. Se uma das rendas cai em 20% por qualquer motivo, se tem uma demissão, se tem uma doença, se tem qualquer imprevisto, a estrutura inteira desmorona. Porque não tem margem, não tem gordura, não tem reserva. Você está vivendo com 105% da renda e compensando o déficit com crédito rotativo. Dados do Banco Central confirmam isso. O endividamento das famílias brasileiras em relação à renda bateu recorde histórico em 2025. E olha que interessante, o desemprego estava em níveis historicamente baixos no período. Ou seja, não era falta de emprego, era excesso de compromisso financeiro em relação à capacidade real de pagamento. Agora vamos falar de soluções práticas. Porque identificar o problema sem apontar caminho é cruel. Se você está numa família de duas rendas e sente que o dinheiro não sobra nunca, tem um exercício que precisa fazer com urgência. Pega os extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos 3 meses completos. Todos os cartões, todas as contas. Senta com tempo, de preferência num fim de semana quando você não está exausto, e categoriza cada gasto. Moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, lazer, vestuário, serviços, outros. Seja brutalmente honesto, coloque tudo sem exceção. Agora soma cada categoria e divide por 3 para ter a média mensal real. Você vai ter um choque, porque mentalmente a gente sempre acha que gasta menos do que realmente gasta. Aquele delivery ocasional vira R$ 600 por mês. Aquele cafezinho e lanchinho no trabalho vira R$ 400. Aquelas coisinhas extras do mercado que você pega toda semana sem pensar viram R$ 700 além do planejado. Some tudo e compare com a renda líquida que entra na conta. Se você está gastando 95% ou mais da renda líquida disponível, você está num nível de risco financeiro altíssimo. Você está a um imprevisto de distância da inadimplência. Segunda coisa, calcule com honestidade brutal a contribuição líquida real da segunda renda. Pegue o salário bruto. Tire impostos e INSS na fonte. Agora tire todos os custos diretos que só existem porque essa pessoa trabalha fora. Transporte dela, alimentação dela fora, vestuário de trabalho, qualquer custo direto. Agora estime de forma conservadora quanto aumentaram os custos indiretos da casa. Delivery, comida pronta, faxineira, manutenções que viraram problemas grandes por falta de gestão. Seja honesto nessa conta. O número final vai te surpreender. E pode ser que seja positivo ainda. Pode ser que valha a pena. Mas você precisa saber o número real, não o número que você imagina. Terceira coisa, estabeleça uma regra inegociável na sua casa. Pelo menos 20% da renda líquida total tem que ser poupada ou investida antes de qualquer outra coisa. Não é o que sobra no final do mês, é o que você separa no dia que o salário cai. Transferência automática para conta de investimento ou poupança que você não mexe. Se vocês ganham líquidos 7.000, 1.400 vão direto para o patrimônio. E vocês aprendem a viver com 5.600. Isso força corte de gordura, força priorização, força disciplina. E ao longo de 12 meses, vocês vão ter construído R$ 16.800 de patrimônio, em vez de 0. Quarta coisa, redefinam juntos o que é realmente básico e o que virou luxo disfarçado de necessidade. Porque ao longo dos anos, muita coisa que era claramente luxo virou mentalmente básico. 3 plataformas de streaming não são básicas. Delivery 3 vezes por semana não é básico. Trocar de celular a cada 2 anos não é básico.
Carro novo a cada 5 anos não é básico. Roupa de marca não é básica. Voltem para o que é genuinamente essencial e vejam quanto libera de recursos. E quinta coisa, talvez a mais difícil. Parem de usar outras famílias como referência de padrão de vida. Você não sabe a realidade financeira dos outros. Você não sabe se eles estão dormindo tranquilos ou acordando às 3 da manhã preocupados com dívida. Você não sabe se aquele carro novo é quitado ou se está comprometendo 40% da renda deles em prestação. Você não sabe se aquela viagem foi paga à vista ou parcelada em 12 vezes no cartão. Compare sua família apenas com a versão dela mesma de 6 meses atrás. Vocês têm mais patrimônio líquido hoje do que tinham? Têm mais reserva de emergência? Têm menos dívidas? Se a resposta for não para as três, algo precisa mudar radicalmente. E tem uma verdade dura que precisa ser dita sem rodeio. O custo de vida no Brasil aumentou de forma desproporcional aos salários nas últimas 2 décadas. Moradia, educação, saúde, transporte, tudo aumentou muito acima da inflação oficial. Isso forçou famílias a colocarem 2 pessoas para trabalhar fora só para tentar manter um padrão de vida que antes era sustentável com uma renda. E o mercado se adaptou a essa nova realidade. Escolas aumentaram mensalidade porque sabem que pais precisam de escola em tempo integral já que trabalham. Serviços de conveniência explodiram porque tem demanda garantida de gente sem tempo. Custo de transporte disparou. Tudo sabendo que as famílias agora têm 2 rendas e precisam desses serviços. Não é conspiração. É lei de oferta e demanda funcionando contra você. O resultado prático é perverso. Você trabalha mais horas, tem mais gente da família no mercado, ganha mais em valores nominais, mas constrói menos patrimônio real. Porque tudo que você ganha a mais vira custo para sustentar a própria estrutura de ter 2 pessoas trabalhando. É como uma esteira onde você corre cada vez mais rápido, mas não sai do lugar. E tem um último ponto que é fundamental. Patrimônio não se constrói com quanto você ganha. Patrimônio se constrói com quanto sobra depois de todas as despesas. Essa é a única conta que importa. Você pode ganhar R$ 20.000 por mês e ficar progressivamente mais pobre se gastar 20.001. Você pode ganhar 5.000 por mês e construir riqueza sólida se gastar 3.500 e investir 1.500 com consistência mês após mês durante anos. Então, se você está numa família onde tem 2 rendas entrando, mas o patrimônio não cresce, se vocês trabalham mais a cada ano, mas não saem do lugar financeiramente, o problema não é quanto está entrando. O problema é que está saindo na mesma velocidade ou até mais rápido que entra. E até você corrigir esse vazamento, não importa se são 2, 3 ou 4 rendas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Correria infinita, estresse crescente, sensação de estar preso e patrimônio zero no final. Faça as contas reais que eu mostrei aqui. Identifique onde está o vazamento no seu orçamento. Corte sem piedade o que não é essencial de verdade. E redirecione esses recursos para a construção de reserva primeiro, eliminação de dívidas depois e construção de patrimônio por último. Porque o objetivo final não é ter mais dinheiro entrando na sua conta todo mês. É ter mais dinheiro permanecendo na sua conta e trabalhando para você. E isso é uma equação completamente diferente da que a maioria das pessoas está tentando resolver.